Quando perguntamos às pessoas por que é que eles levam seus filhos à igreja, algumas respostas que essas pessoas nos dão é que Deus ordenou que levássemos. E essa é uma resposta bíblica, porque Deus ordena que os pais criem seus filhos no caminho do Senhor, e é neste caminho do Senhor, ou mesmo na doutrina e no seu ensino, na sua demonstração, implica necessariamente levar o seu filho à reunião com os santos, ou à reunião dos santos. Mas levar seu filho à igreja é suficiente? Então, hoje eu desejo conversar com você sobre uma responsabilidade que Deus confiou a cada pai e mãe, que é formar o coração dos filhos no caminho do Senhor. E vamos ver, à luz da palavra de Deus, que essa missão vai muito além da presença física nos cultos. Como eu disse ao princípio, é muito importante que os pais levem e os pais te respondam que o Senhor ordenou levar meu filho à igreja. E os pais estão respondendo com base às Escrituras Sagradas, refletindo assim a vontade de Deus. Mas não é suficiente, porque esse ensino inclui vários outros aspectos necessários, além de levar seus filhos à igreja do Senhor. Então, não basta estar na reunião, é preciso que o filho seja discipulado no lar. Efésios no capítulo 6, versículo 4, a palavra nos dá um mandamento claro. Pais, criai os vossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Vê que isto não é uma sugestão, é uma ordem divina. Mas infelizmente, muitos hoje pensam que estão obedecendo apenas porque levam seus filhos à igreja aos domingos e oram com eles de vez em quando. A verdade bíblica e exigente para os pais é que levar à igreja é só o começo, não é o fim. A reunião congregacional é uma parte importante do processo, mas não substitui o discipulado diário no lar. Então, para criar os filhos no caminho do Senhor, é preciso, antes de tudo, estar neste caminho. Isso implica que os pais que decidem e desejam conduzir em obediência à palavra de Deus, eles precisam refletir antes, diante dos filhos, o mesmo desejo que eles têm para com eles na vida prática. Isto é, eles precisam estar no caminho para que eles conduzam seus filhos no caminho. Então, mais do que palavras, mais do que você dizer aos seus filhos, é necessário que você esteja no caminho. Porque eu percebo que falar de Deus é muito importante, e nós sabemos que é importante, porque Deus nos recomenda, nos exorta-nos a falar do seu nome, da sua glória e das suas obras. Mas os filhos precisam ver Deus na vida dos pais. Então, o ensino aos filhos está muito mais além de palavras. É necessário que haja essa reflexão, esse reflexo de Deus na vida dos pais, através da sujeição dos pais aos mandamentos de Deus. Então, os filhos precisam ver um pai que perdoa, uma mãe que ora, uma família que busca a palavra e anda com humildade diante de Deus. Como Deuteronômio no capítulo 6, versículo 7 diz que devemos ensinar os mandamentos quando estivermos sentados em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Ou seja, o ensino bíblico acontece no dia a dia. Não é um evento, é um estilo de vida. Agora eu pergunto, como que isso se aplica na prática? Eu vou te dar aqui 4 atitudes essenciais que todo pai e mãe cristãos precisam cultivar. Primeiro, imersão na palavra. Você precisa ler a Bíblia com seus filhos. Primeiro. Segundo, você precisa memorizar versículos juntos. Terceiro, você precisa conversar sobre o que Deus está ensinando. E quarto, não terceirize o ensino. Seja você mesmo, seja você mesma o professor bíblico de tua casa. Os irmãos na escola bíblica dominical, eles vão complementar, mas eles também não substituem as tuas responsabilidades, ou mesmo não substituem a tua pessoa. Você precisa atuar, você é o principal agente que Deus colocou na vida do teu filho para a salvação, para fomentar a fé, para trazer e refletir a Deus na vida deles.
Então, segunda atitude, oração constante. Você precisa orar com eles. Você também precisa orar por eles. Não basta simplesmente trazer teu filho à oração, você precisa com ele orar. Antes da escola, na hora da refeição, na hora da dor, você precisa orar com ele. Você precisa ensinar seus filhos que Deus está presente em todas as horas. Que esta convicção esteja incutida na mente dos seus filhos. É importante isto. Terceira atitude, exemplo coerente. Você precisa instruir os seus filhos a partir de você mesmo, como um exemplo, como uma referência, mas isto deve ser por obediência, isto é, resultado da obediência à palavra de Deus. Você precisa obedecer. Por quê? O exemplo incoerente destrói mais do que a hipocrisia. Isso é, nada até destrói mais do que a hipocrisia. Isso é que está certo. Então, o exemplo incoerente reflete hipocrisia, e a hipocrisia destrói tudo quanto você estava falando, vem falando aos teus filhos. Porque você mantém uma coerência do que você está ensinando, do que você está mostrando. Os teus filhos conseguem perceber que não existe essa relação entre teu exemplo, entre a tua fala. Então, se você fala sobre santidade, mas vive em pecado, seus filhos vão perceber que você é mentiroso. Você não ouve o que não pratica, o que você mesmo diz. Por isso é necessário que nós ensinemos com palavras, mas confirmemos com nossas próprias atitudes. A quarta e a última atitude, disciplina com amor. Perceba, meu irmão ou minha irmã, que corrigir os filhos não é castigar, corrigir não é castigar com raiva, é formar com amor. A disciplina bíblica ensina que há um caminho certo e um caminho errado. E o Evangelho é o único que transforma. E teus filhos precisam ser imergidos na disciplina bíblica para que eles consigam discernir entre os seus próprios sentimentos. Por isso, quando a fé é vivida dessa forma, dessa convicção, dentro de casa, ela se torna real e firme no coração das crianças. Por isso, a verdadeira fé ou a verdadeira educação cristã não começa no púlpito, não começa só o facto de tu levares à igreja. Começa no quarto, na sala, na cozinha, nas conversas, nos exemplos diários. Quando a espiritualidade se limita aos domingos, o que nasce é uma fé superficial. Mas quando o lar mergulha na verdade, os filhos aprendem a nadar contra a maré do mundo. Como diz Provérbios 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Papai, mamãe, lembre-se, levar a igreja é bom, mas levar a Cristo todos os dias é essencial. Viva o Evangelho diante dos seus filhos, ensine com palavras e confirme com obras, ore, corrija, instrua, ame e o mais importante, ande com Deus, porque eles estão andando logo atrás de você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça em nome do Senhor Jesus. Atenciosamente, Luiz da Silva, servindo aos irmãos.